Olá, estudantes! Bora começar mais um vlog de estudos e dessa vez o vlog de hoje é sobre francês. Confesso que eu tô com um pouco de dificuldade de me organizar ao longo da rotina mesmo, da semana para estudar o francês. Então, como eu também trabalho o dia inteiro, ainda tem as coisas da faculdade, às vezes é difícil priorizar o francês, né? Para eu conseguir sentar com calma e estudar. Então, eu aproveitei hoje é sábado, dia 24 de agosto. Eu normalmente tiro para dar só as minhas aulas particulares, né, de inglês, mas eu vou aproveitar que surgiu uma janela de 1 hora. Eu tenho que dar aula só às 3 horas, então vou aproveitar essa janela que eu tenho para estudar francês. E, gente, eu tô praticamente estudando só textos com áudio ainda, e sim, eu ainda sinto muita necessidade de estudar somente os textos com áudio mesmo, focar mais nessa etapa, porque para o meu francês ficar bem forte mesmo, né? Então, no francês tem essa questão de vários tempos verbais diferentes, questão de verbos, então a gente acaba lutando muito mais para aprender, tá? E realmente o francês não é tão fácil assim como o inglês, a gente costuma penar mais um pouquinho. Mas eu vou virar a tela para mostrar como que eu tô fazendo, que acredito que alguma dica, às vezes vocês vendo aí na prática, né, como que eu tô fazendo, talvez vocês possam aplicar, né, para o estudo de vocês com o inglês no caso, tá? Todas as dicas, gente, dos vídeos equivale para todo e qualquer idioma, tá bom? Virei a tela para mostrar aqui para vocês, gente. A primeira coisa que eu acho importante a gente fazer é montar uma pasta no Drive. Então já pega e monta uma pasta, no meu caso foi francês, mas vocês podem fazer com inglês, porque é aqui que vocês vão depositar tudo, né? Então todo tipo de material que vocês forem estudando aí, enfim, vocês podem jogar aqui. E o bom que vai ficar em forma digital, né, virtual mesmo. E o bom do Drive é que se tiver linkada a mesma conta, né, você pode acessar até mesmo pelo celular. Então fica algo muito prático, né? Você pode acessar pelo computador, tem também o iPad, então dá para acessar pelo iPad e até mesmo pelo celular. Então é uma praticidade muito boa, né? Então vocês podem jogar tudo aqui, vários arquivos, já tem até 4 arquivos aqui. No caso, eu vou mostrar esse daqui, tá? Que é um texto que eu tô estudando, coloquei texto 1, tá? Não é o primeiro texto, eu devo ter estudado vários e vários textos, só que de forma virtual, né, online, é realmente a primeira vez. Eu tô tentando focar, né, em fazer meus estudos de forma virtual, né, online, para ficar mais prático aí, até mesmo pela minha rotina, já que eu trabalho o dia inteiro, enfim, tem muitas coisas aí para fazer ao longo da semana, então se eu deixar tudo virtual, né, online, acho que vai ficar mais fácil. Peguei um texto, que é esse daqui, e é um texto desse site aqui, ó, vou abrir para vocês, que é do site Le Français Facile, que é um site muito bom, tá? Eu recomendo demais. E tem, ó, podcast, exercícios, pode até testar o seu nível, né? Então, fica aí a dica para quem quer aprender, né, o francês com esse site. Então, é um texto, tá? Então, o título desse texto é Japon, qui garde les enfants quand les parents se séparent. Então, é como se fosse uma reportagem mesmo, você pode escutar aqui, tá? É basicamente 2 minutos desse áudio, e o bom é que tem vários exercícios depois, as fichas, enfim, a transcrição. Então, o que eu fiz? Eu baixei a transcrição, tá? Então, a transcrição desse áudio é esse arquivo. Aí eu joguei lá no I Love PDF, porque foi um arquivo, né, em PDF, e transformei em Word. Aí eu fiz o upload para essa pasta minha do Drive.
Eu meio que já estudei esse texto, digamos assim, mas eu vou dar uma pincelada de todas as etapas, né, do que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi escutar o áudio, tá? E ver se eu entendi alguma coisa. Aí depois eu fui, né, estudar esse texto em si. Então eu li ele e as palavras que eu não entendi, eu fiz isso. Então eu destaquei, né, cliquei aqui, por exemplo, vim com a caneta marcadora e coloquei amarelo, né, para ser igual esses marca-texto, enfim. Então eu destaquei todas as palavras que eu não conhecia e fui, né, num dicionário, enfim, pesquisar a tradução. Então, essa foi a primeira etapa do meu estudo. E eu acho que eu levei, gente, um dia para fazer só isso, tá? Porque a gente acha que é coisa fácil, coisa de 5 minutos, mas assim, você pode tirar um dia só para fazer isso, tá? Porque vai levar uns de 30 a 40 minutos aí, tá? Para você fazer isso, porque até mesmo não é um texto tão pequeno assim, né? Um texto de uma página. Mas enfim, essa é a primeira etapa. E depois, o que eu fiz? Aqui tá escrito grammaire. O que isso quer dizer? São os pontos gramaticais desse texto. Então, tem vários tópicos gramaticais, tem o ne pas aqui, né? Que é a forma da negativa no francês. Então, todos os pontos importantes, questão de artigo, preposição, que eu fiz uma pesquisa e coloquei todos os pontos gramaticais, né, em relação a esse texto, tá? Questão de pronome demonstrativo, então no texto apareceu alguns e eu já estudei todos, né? Coloquei aqui, fiz esse arquivo, né? Então, todos os tópicos gramaticais, toda a gramática tá aqui nessa parte, tá? Então, realmente tem várias e várias coisas, tá bem completo mesmo. Questão do ni, teve esse verbo também que eu achei importante colocar. Outra coisa também, gente, é quando vocês forem montar esse material de estudo, né, essa referência gramatical do texto que você está estudando, é não só jogar ali, põe frases, né, de exemplo para ficar mais completo, né, e você vê aquilo numa concretude maior, para não ficar só no abstrato, né, para vocês verem de fato como que é gramática dentro da frase, tá? Então essa é uma outra dica. Questão do que e do que, quem estuda francês sabe que isso daqui é muito importante. Sempre, gente, olha só, frases, igual eu já mencionei. Enfim, várias e várias questões gramaticais aí. Em questão de vocabulaire, aqui, né, eu coloquei vocabulaire, destaquei de azul, né, porque como que eu estudei o vocabulário desse texto? Lembra que eu destaquei, né? Todas as palavras eu destaquei de amarelo, marca-texto mesmo, bem forte. Eu selecionei alguns, né? Os que eu achei mais importantes, que eu acredito que aparece mais também no francês. E eu pesquisei frases de exemplo. Então, aqui no caso, vamos lá. Eu tenho désormais, que é a partir de agora em diante, é uma conjunção muito utilizada, então eu fui e pesquisei uma frase com désormais. Essa parte também, ó, à la faveur de, é uma linking word, né, se a gente pode falar assim, muito utilizada também, então eu decidi pesquisar outra frase com ela, e o il faut. Il faut aqui e esse verbo. Então, percebe, eu selecionei vocabulários que eu sei que vão aparecer bastante, tá? Então, assim que eu pratiquei o vocabulário aí desse texto. E vamos para a parte importante, né, que ficou em demanda e que eu quero fazer aqui junto com vocês nesse vídeo, que é a parte de escrita, é o écrire. Eu escrevi um resumo desse áudio, né, desse texto. Então, foi um resumo bem assim,
pincelada, né? Eu dei pincelada em alguns temas, né? Que foram abordados no áudio. E foi um resumo de 4 linhas, então não precisa ser mais do que isso. E o que eu vou fazer agora? O que eu quero fazer agora, né? Que ficou aí em demanda. Eu quero passar isso daqui para o francês. E é isso que eu vou fazer agora. Acabei de terminar a atividade de escrita, então eu fiz um resumo desse áudio, né, de 4 linhas em português mesmo, e depois eu passei para o francês, tá? E para eu fazer essa atividade, né, esse processo, confesso que eu abri 2 dicionários, né, tradutores, primeiro o Google Tradutor e o Reverso. Eu foquei mais no dicionário, tá, em si, do Reverso, que é um dicionário muito bom, tá, gente? Eu recomendo para literalmente qualquer idioma, tá? Então, a parte do dicionário é muito boa, porque dá exemplos, né, em frases. Então, eu usei o apoio tanto do Google Tradutor como do Reverso. E, gente, o que eu fiz depois? Né? Percebe que tem algumas coisas que eu marquei de vermelho, que são como se fossem os erros que eu cometi, né? Então, quando eu joguei esse texto que eu fiz no Google Tradutor, ele me deu esse texto, né, em francês, que seria teoricamente, né, o texto correto, enfim. Então, eu errei até que poucas coisas, não foi um texto tão fácil assim de passar para o francês por causa do vocabulário, então muita coisa tive que pesquisar, enfim, entrar no dicionário. Eu coloquei uma nota simbólica, né? Eu coloquei nota 70 e de 100, mas foram alguns pontos que eu errei, né? Igual eu coloquei o passo que, sendo que aqui poderia ser o puisque, enfim. Então, teve alguns detalhezinhos que eu vi que mudou, né? Comparando o texto que eu produzi com o texto do Google Tradutor. Mas, de qualquer forma, eu tô bem satisfeita com o progresso, enfim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir todo esse material, então eu vou imprimir agora tanto a transcrição do texto, como toda a referência gramatical, enfim, esse texto também que eu fiz, eu vou imprimir basicamente todo esse arquivo para eu guardar, né? Vou ver se eu escolho uma pasta aqui que eu tenho aqui em casa mesmo, para guardar todos os materiais. Se você gostou desse vídeo e também gosta da proposta do canal, se inscreva aqui embaixo porque tem vídeo semanalmente com conteúdo semanal também em vários formatos, né? Então tem vídeo longo, tem os shorts também, então tem conteúdo semanalmente que com certeza vão te ajudar muito, não só na sua jornada com inglês, que eu sei que é o foco de 90%, né, aqui do canal, mas também na sua jornada com qualquer idioma. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui e até a próxima!